Então, esse estudo aqui, né, ele vai procurar realizar uma taxonomia, né, das atividades de lazer baseado nas propriedades que elas têm de gratificar necessidades psicológicas, né? Então, o que essas atividades de lazer, de alguma maneira, gratificam os sujeitos? O que os sujeitos buscam, né, quando realizam essas atividades? E aí eles vão elencar aqui o que seriam 11 dimensões, né? Esforço, né, realização de esforço físico ou de descanso, afiliação, ou seja, fazer parte de um grupo ou querer ficar sozinho, melhoramento, eu buscar, enfim, me aperfeiçoar enquanto sujeito, descobrir coisas novas, ou ao contrário, eu quero simplesmente relaxar e não pensar nisso, expressão pessoal, né, o apoio social, ou ao contrário, a própria competitividade, né, enfim, esses 11 elementos aqui, né, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês se vocês responderem lá ao formulário que eu coloquei, né, procurando reproduzir um pouco alguns elementos desse estudo aqui, né, para 4 atividades. Então vocês vão dar uma nota ali, né, se vocês concordam ou não com cada uma dessas dimensões para cada uma daquelas atividades, tá? E a ideia então é que a gente possa formar uma base de dados nossa, né, da disciplina, e procurar reproduzir um pouco aqui o que eles fizeram, né? Isso vai no sentido daquilo que eu já tinha comentado de procurar entender um pouco melhor essas questões metodológicas, né, ao longo da disciplina também, para além do conteúdo específico de lazer, né? E aí então o que eles fizeram? A partir dessas notas, né, que as pessoas deram, e aí um diferencial do estudo deles foi justamente o de ter realizado essa pergunta para pessoas que tiveram de fato participado de cada uma dessas participaram, né, de cada uma dessas atividades. Então tinha uma validade empírica diferente, por exemplo, do estudo anterior do Mazet ou da própria taxonomia, aquela do Overs, né, que era alguém de fora que, enfim, faz aquela lista e não sabe muito bem como é que chegou naquele resultado, tá? E aí eles vão fazer isso para 82 atividades de lazer, né? Eu tenho diferentes aqui, como, por exemplo, atuação, colecionar antiguidades, livros, acampar, jogar carta, beisebol, uma coisa bem americana, né? Cozinhar, sair para jantar fora, enfim, né? E cada um desses aqui ganhou um certo score, né? E aí, a partir desse score, eles puderam fazer grupos, né? E aí agruparam essas atividades baseado, em certo sentido, em como é que essas diferentes atividades se aproximavam, né, em cada uma dessas dimensões, tá? E aí eles identificaram aqui o que seriam esses agrupamentos, né? Traduzindo então aqui, né, eu tenho, por exemplo, um cluster que seria o de agência, ou seja, que tem um pouco essa ideia de atividade, né, de esforço. Então a gente vai ver aqui que a dimensão esforço é bastante forte, né, assim como a dimensão desafio, né, é bastante forte, mas, por outro lado, por exemplo, a sensibilidade ou o sentido de estar em grupo, né, não é muito expressivo nas atividades desse cluster, né, que são aqui andar de bicicleta, correr, nadar, jogar tênis, levantamento de peso, né. Um outro cluster aqui é da novidade, né, e aí nesse cluster da novidade eu tenho aqui, né, bastante grande também o esforço, a ideia de expressão pessoal, né, de compensação, ou seja, de realizar atividades que são diferentes daquele meu cotidiano, da minha rotina, né? E por outro lado, um índice baixo aqui para dimensões como o hedonismo, né, a própria busca do prazer, ou um certo conforto imediato, ou o desafio, né? Então, diferente desse primeiro aqui, o desafio não parece ser muito forte, né? E aí eu tenho atividades como acampar, realizar caminhadas, né, ao longo da natureza, ou a própria jardinagem, né? Sentido de um outro cluster, né, de pertencimento, em que daí eu tenho bastante forte aqui, né, o item afiliação, né, o status também acaba sendo importante, né, e
enfim, próprio esforço também, né? E aí vai compreender atividades como os esportes coletivos, né? Beisebol, futebol, vôlei, enfim, e a própria atuação em peças de teatro, o amador, né? Esse tipo de coisa. Tá? Em relação a um outro cluster aqui que ele vai chamar de serviço, né? Que é um pouco essa ideia de ir à igreja, visitar amigos e parentes, fazer trabalhos voluntários, né? Então um pouco a ideia de serviço à comunidade, né? Em que aí essa dimensão do apoio social vai ser bastante expressiva, né? A ideia de uma certa consciência de se sentir um cidadão responsável também vai ser bem alta, né? Mas uma dimensão de desafio, por exemplo, vai estar menos presente, né? Um outro cluster aqui é o envolvimento, né? O prazer a partir dos sentidos, em que eu tenho aqui a sensibilidade bastante forte, né? O próprio status também, mas o melhoramento pessoal talvez não seja algo tão expressivo nessas atividades aqui, né? E eu tenho, como por exemplo, sair para jantar fora, beber, socializar com os amigos, né? Assistir peças de teatro, esse tipo de coisa. Estímulo cognitivo, né? Eu tenho aqui galerias de arte, enfim, leitura de ficção, trabalhar com quebra-cabeças, né? Coisas que envolvam a cabeça, enfim. E aí eu vou deixar essa tabela aqui para vocês e enfim, se vocês quiserem, né, vocês podem ir olhando um pouco como é que foi, né, cada uma desses clusters, o que está alto aqui, o que está baixo nessas diferentes dimensões, né? Então o que eles fizeram aqui foi essa análise por agrupamento, né? Outras atividades aqui eu tenho a criatividade, a competição, né? Assistir a competição de outros, né? Enfim, como assistir uma partida de futebol, né? Enfim, dos times da Série A aí, ou até da Europa, enfim. O relaxamento e algumas atividades que eles não conseguiram enquadrar muito bem, né? Como velejar ou como jogar boliche, né? Ficou um pouco... não se enquadraram nesses grupos, né? Lembrando que aqui eles fizeram isso a partir de uma metodologia estatística, né? Dos mínimos quadrados, enfim. A gente pode conversar mais no nosso encontro síncrono, né? Nesse quadro aqui, né? Tirar minha cara aqui da frente. Eu procurei justamente trazer uma imagem, né, de cada um desses agrupamentos que eles encontraram, né, ou que representassem essas diferentes necessidades psicológicas, né, que as atividades de lazer acabam contemplando, e a gente nota o vínculo que isso tem com o turismo, né? E o quanto o turismo acaba sendo também tendo um fator psicológico importante no sentido de construção de um sentido para a vida do sujeito, né, e da própria psicologia positiva, né, nesse sentido dele se estruturar, se sentir bem, ter um bem-estar, né, o quanto o turismo está envolvido nisso, né, e justamente por isso que ele é tido como um direito, né, um direito social, apesar de que muitas vezes o acesso a esse direito fica muito comprometido, né, para determinadas populações. Mas nesse sentido eu também acho interessante a gente pensar esse agrupamento que ele realizou, né, no papel de desenvolvedores de um destino turístico ou trabalhando no próprio hotel ou algum outro tipo de equipamento assim, né, que envolvam atividades de lazer, de recreação, enfim, turísticas, né, a gente verificar em que medida essas necessidades psicológicas estão sendo atendidas pelos produtos que a gente está ofertando, né, pelas atividades que a gente está propondo. E aí nesse sentido fica muito mais fácil a gente procurar o nosso público, né, e da gente também identificar novas possibilidades, né, de oferta ou de demanda, né, que existem aqui, né. Muitas vezes coisas simples, como por exemplo aqui é uma oficina de chimarrão, né, que para quem não conhece é algo diferente, né, então tem toda uma relação com esse aprendizado de novas culturas, digamos assim, né, ou a própria dança em relação à socialização, a se sentir pertencente a um grupo, o encontro com amigos, o descanso na praia, enfim, esses, né, o enoturismo, que também é bastante forte, né, e esses diferentes aspectos.
Uma atividade que eu gostaria que vocês realizassem, né, é a de entrar em páginas como o TripAdvisor ou outras plataformas em que eu tenho depoimentos de viajantes, né, e procurar algumas atividades e ler esses depoimentos e procurar identificar em que medida aquelas atividades correspondem à gratificação dessas necessidades psicológicas que eu apresentei nesse estudo anterior, né, da gente fazer um pouco essa relação, ver um pouco no mundo da prática, né, como é que os turistas se sentem em relação às experiências que eles estão tendo nas suas viagens, né? Isso aí. Muito obrigado. Até mais.